Olá, bem-vindo de volta, tudo bem? Hoje, nessa sua segunda consulta, nós iremos conversar alguns assuntos muito importantes e eu queria antecipar alguns assuntos para você, porque a gente vai conversar bastante coisa, então você consegue fixar melhor o que eu vou te explicar se a gente bater um papinho aqui nesse momento agora. Mas não se preocupe que todas as suas dúvidas serão tiradas durante a consulta e nós iremos conversar sobre esses itens também na sua consulta. O maior problema das pessoas que chegam aqui no consultório, sem dúvida, é o processo inflamatório que está normalmente relacionado à gordura abdominal. A maioria das pessoas chega aqui ao consultório querendo definir, querendo perder gordura, algumas pessoas querem ganhar massa magra, mas os dois grandes problemas, se eu pudesse dizer, seria o processo inflamatório e o aumento da insulina. A maioria das pessoas chega aqui com processo inflamatório alto e com a insulina alta. E esse processo inflamatório faz com que você não consiga emagrecer, faz com que você não consiga melhorar a saúde, com que você não consiga melhorar a ansiedade. E nós vamos trabalhar esse processo inflamatório. Só que esse processo inflamatório, para ser trabalhado, ele tem vários itens que nós precisamos trabalhar, que nós já falamos um pouco sobre na primeira consulta. Nós temos que trabalhar a melhoria do sono, temos que trabalhar a melhoria dos hormônios, deixar essa sua insulina baixa, trabalhar a melhoria intestinal, reduzir o processo de toxinas, reduzir o processo inflamatório como um todo, melhorando também nutrição e exercícios. Então, se você tem uma dieta errada, se você está com gordura abdominal aumentada, eu mostrei para você na primeira consulta como que está a sua gordura visceral na bioimpedância. Se a sua gordura abdominal está aumentada, fatalmente você já está inflamado. Então, nós precisamos trabalhar todos esses itens. E nós iremos conversar sobre item por item e nós iremos propor algumas estratégias de como você pode ter esses itens melhorados na sua saúde. Sobre a insulina que eu vinha falando com vocês, existe uma coisa chamada resistência insulínica. Primeira coisa, gente, quero falar para vocês o que é insulina. A insulina é um hormônio que ela pega a glicose e coloca a glicose dentro da célula. Para essa glicose, através das mitocôndrias, lembra lá das mitocôndrias da aula de biologia? A mitocôndria é o motor da célula, é ela que transforma a glicose em energia. Então a insulina é que coloca a glicose dentro da célula. Só que como a gente consome muito carboidrato, essa insulina acaba ficando alta o tempo inteiro. E essa insulina alta o tempo inteiro sinaliza para o seu corpo fazer gordura. Por quê? Já que a insulina é quem coloca a glicose dentro da célula, e já que a glicose vai virar energia, entenda bem, se seu corpo entende que o tempo todo a sua insulina está alta, ele entende que você está com a glicose alta. Então logo o seu tanque de combustível está sempre cheio, não tem para que ele queimar a gordura. Então a insulina alta sinaliza para o corpo não queimar gordura. Então um dos pontos do tratamento é manter essa insulina baixa, para que o seu corpo consiga deixar de queimar a gasolina e vá queimar o gás, como se o gás do carro, por exemplo, fosse a gordura. Então nós precisamos acabar com esse estoque para entrar nesse outro estoque. E a insulina sinaliza para o corpo o tempo todo para fazer gordura. A insulina não deixa você quebrar sua gordura. E o que acontece? Acontece que quando você está inflamado, a insulina fica alta. E a insulina, por sua vez, sobe inflamação. Então gera um ciclo vicioso que você não consegue emagrecer por conta da insulina alta e por conta da inflamação. Quantas vezes você já deve ter tentado baixar peso e não consegue? Mesmo fazendo uma dieta, mesmo reduzindo a quantidade de alimento, às vezes você perde 1 quilinho, 2, 3 e depois estaciona. Então, se um dos seus focos é a perda de gordura, a definição, isso serve para você. Se não é, nós também vamos dosar a sua insulina porque ela é importante para a sua saúde como um todo. Então, como eu tenho falado para vocês da palavra Shine, de melhoria de sono, hormônio, inflamação, intoxicação, intestino, nutrição, exercício, eu vou falar para vocês um pouquinho desses outros itens que nós conversamos na primeira consulta já, sobre a parte de intoxicação e de intestino, e agora vamos conversar um pouquinho sobre esses outros itens que estão todos ligados à inflamação, tá? Então, apenas para que fique bem claro na sua memória, todos esses itens estão ligados à inflamação. E enquanto a gente não melhorar a inflamação, você não perde gordura. E lembrar também que a inflamação, gente, é a causa de todas as doenças crônicas não transmissíveis. Nós chamamos de DCNT. O que é isso? Todas as doenças, hipertensão, diabetes, câncer, Alzheimer, processos inflamatórios no corpo, aumento de gordura corporal. Então, para ter saúde, a gente tem que ter uma baixa inflamação.
Esse é um ponto muito importante. Nós vamos analisar o seu exame de sangue daqui a pouco, vamos ver como é que está o seu processo inflamatório, mas é muito importante manter esse processo inflamatório baixo. A palavra S, de sono, nós temos que cuidar do sono. Eu vou te perguntar como é que está seu sono, vou perguntar que horas você dorme, como é que você acorda, como é que é a indução do sono. Dormir bem não significa apenas dormir cedo e não acordar durante a noite. Tem que saber como você acorda. Se você acorda cansado, se você acorda sem energia, é porque provavelmente o seu sono não está bom. E você sabia que um sono ruim faz com que aumentem alguns hormônios que atrapalham o seu emagrecimento? Pois é. Tem um hormônio chamado leptina, que ele tira a fome, e quando você dorme mal, esse hormônio cai, então você passa a ter mais fome. Tem um hormônio chamado grelina, que dá fome, e quando você dorme mal, esse hormônio sobe. Então vejam só, o sono ruim faz com que o hormônio que tira a fome caia e faz com que o hormônio que dá fome suba. Aí realmente fica difícil você conseguir seguir uma dieta. Um sono ruim faz com que você procure alimentos mais calorosos ao longo do dia. Existem estudos que mostram isso. Por quê? Porque você está com baixa energia. Então, com baixa energia, você acaba querendo compensar nos alimentos. Nós temos aqui na clínica um teste que avalia o seu sono. É um teste que vai me dizer como é que está a qualidade do seu sono e será conversado aqui com você durante a nossa consulta. Depois a letra H da Shine, que eu falei para vocês, vem de hormônio. Então nós já conversamos sobre a insulina. Quanto menor a insulina, melhor o seu processo de emagrecimento, melhor o seu processo inflamatório. E obviamente que hormônios também vale para todos os hormônios. Testosterona, cortisol. A maioria dos homens inflamados, a maioria dos homens com gordura abdominal tem baixa testosterona. E a testosterona não é importante só para a libido. A testosterona é um potente marcador de saúde no homem. Assim como na mulher, a produção hormonal também é importante. Ela é um marcador de qualidade de vida. E quando a pessoa está inflamada, normalmente a produção hormonal está muito ruim. Vamos falar também mais profundamente sobre o intestino, que nós já conversamos na primeira consulta, mas vamos aprofundar mais um pouco em relação ao seu intestino, em relação às intolerâncias alimentares, em relação à sua dieta. Vamos falar também sobre o processo inflamatório que está sendo falado como um conjunto. Vamos falar também sobre essa parte das intoxicações, que já conversamos na primeira consulta. Vamos tentar fazer uma dieta mais limpa, evitar toxinas, evitar estarmos nos contaminando com alimentos com agrotóxicos, evitar corantes, evitar conservantes. Vamos montar para você um programa nutricional. Você vai receber uma dieta especificamente mostrando todos os alimentos que você tem que comer, quais são as possíveis substituições que você pode fazer, uma dieta equilibrada para os seus objetivos, seja de emagrecimento, definição, perda de gordura, ou até mesmo uma dieta normal, se as suas queixas não são de perda de gordura corporal, embora a maioria das pessoas precisa baixar gordura visceral. Vamos conversar um pouquinho de exercício também. Muita gente faz só atividade aeróbica e acha que está tudo ok. Vamos conversar sobre a importância da musculação, do treino resistido, que na verdade são os exercícios de peso. Então vamos conversar sobre todos esses itens na sua consulta e aí nós vamos traçar um planejamento para você. Essa consulta será uma consultoria onde eu vou te montar um planejamento e vamos montar um protocolo para que você possa atingir seus objetivos. Esses protocolos são conjuntos de ações que já foram seguidos por centenas, milhares de pacientes e que eles vão dar resultado se você conseguir seguir 70%, 80% desses protocolos. São protocolos que vão baixar a sua toxina, vai melhorar o intestino, vai ajustar a dieta, vai melhorar seu sono, vai reduzir o processo inflamatório. Então, todos esses itens que estão atrapalhando o seu emagrecimento ou o atingimento do seu objetivo, todos esses itens vão passar agora a trabalhar a seu favor. Eu costumo brincar que é como se a gente pegasse um carro com motor 1.0 e turbinasse esse motor. Então um Gol com motor 1.0 ele tem 70, 80 cavalos, eu posso colocar esse carro para 400 cavalos, 500 cavalos. Então eu posso turbinar o seu metabolismo. Agora é óbvio que algumas coisas são essenciais, como dieta, não tem como a gente fazer algumas coisas sem o básico. A atividade física, a dieta, um sono adequado. Então existe o básico e existem os protocolos que vão turbinar esses tratamentos. Então nós iremos conversar sobre protocolos injetáveis,
que são substâncias naturais que são feitas no seu organismo para baixar o processo inflamatório, para segurar a massa magra, ajudar a perder gordura, melhorar todo o seu organismo como um todo, ativar metabolismo. Já conversamos sobre o programa de detoxificação, já conversamos sobre melhoria de sono, existem exames que podem testar como é que está a sua qualidade de sono. Nós temos testes que podem avaliar como é que está a sua resistência insulínica, saber se a sua insulina está ficando alta há muito tempo ou se ela está caindo. Isso é importante, porque quanto maior a resistência insulínica, significa que a sua insulina está ficando mais alta. Enfim, existem vários testes, vários exames, existem protocolos que podem ser feitos na consulta, que serão traçados individualmente para você, para que nós possamos atingir o seu objetivo da maneira mais fácil e mais rápida possível. Eu estou aqui para facilitar o seu processo, eu estou aqui para lhe trazer o que há de mais fácil e mais rápido. Afinal de contas, a gente quer agilidade nos processos, a gente quer conseguir atingir os objetivos da forma mais rápida possível, e é por isso que eu estou aqui, mas sempre visando a sua saúde, a sua segurança e a sua qualidade de vida. Então, gente, basicamente é isso. Daqui a alguns minutos nós nos veremos. É um grande prazer tê-los com você aqui no nosso instituto e nos vemos em breve. Até daqui a pouquinho, um abraço. Olá, tudo bem? Eu quero trazer para você aqui os exames que nós temos na clínica para que durante a consulta a gente possa entender se existe algum desses exames que se aplica para você e qual que é a utilidade. Então já quero fazer uma pré-explicação para que facilite seu entendimento. Nós falamos sobre um sono que pode atrapalhar no processo de emagrecimento, não é verdade? Então hoje nós sabemos que a grande maioria das pessoas dorme mal e não se dá nem conta disso. Existe um teste que é feito em casa, muito simples, é um oxímetro que fica ligado no seu dedo. Ele vai medir ali a sua pulsação durante a noite, ele vai me dizer se você teve apneia, ou seja, se você parou de respirar, ele vai me dizer como é que está a oxigenação do seu corpo durante a noite, ele vai gravar seu ronco, isso tudo feito de uma forma muito prática, apenas um único sensor que liga no seu dedo e você baixa um aplicativo no seu celular que vai gravar o ronco durante a noite. Isso é mandado por um médico especialista de sono e nós teremos o seu laudo para lhe apresentar. E existem coisas que podem ser feitas para a melhoria do seu sono. Lembre que eu falei que o sono ruim pode atrapalhar o emagrecimento e o sono ruim também pode piorar a sua qualidade de vida. O sono pode aumentar risco de diabetes, o sono pode aumentar risco de doenças cardiovasculares. Com o sono ruim você fica cansado, fadigado, não quer treinar e gera um ciclo vicioso. Então, esse teste de sono é um teste muito importante para sabermos como é que está esse item na sua saúde. Um outro teste que nós temos aqui na clínica é um teste que faz a avaliação dos parâmetros fisiológicos. São alguns eletrodos que são ligados em você, é um teste indolor, algumas placas e alguns eletrodos. Isso é uma máquina que se usa nos Estados Unidos para avaliar basicamente risco cardiovascular, risco de diabetes, ele avalia a resistência insulínica, que é quanto tempo a sua insulina fica alta fora do normal, lembrando que insulina alta atrapalha o emagrecimento, e ele avalia os neurotransmissores. Vou explicar para vocês para que funcionam essas três coisas. Esse exame avalia risco cardiovascular. Ele passa uma corrente no seu corpo e ele me diz se você tem alguma calcificação em algum vaso do abdômen, da coronária ou da carótida. Quanto mais flexível os nossos vasos, melhor. Quanto mais calcificação tiver, pior, e obviamente pior o risco cardiovascular. Então essa máquina passa uma corrente e consegue fazer essa avaliação. Além disso, através de alguns outros mecanismos, ela avalia a resistência insulínica. Lembra que eu falei que a insulina é o hormônio que é colocado dentro da célula para fazer com que a sua glicose seja transformada em energia? Só que se essa insulina fica alta muito tempo, a gente chama isso de resistência insulínica. E essa máquina avalia para mim se você tem resistência insulínica ou não, e caso você tenha, nós precisamos tratar, inclusive porque isso facilita o seu processo de emagrecimento. E essa máquina também avalia os neurotransmissores. Alguns são produzidos a nível cerebral e eles são importantes pela nossa melhoria da ansiedade, pela disposição, pela energia e principalmente eles regulam a sua fome. Por exemplo, a dopamina é o neurotransmissor da recompensa. Se ela estiver baixa, você acaba comendo para se recompensar. A serotonina é o neurotransmissor que baixa a ansiedade. Se ela estiver baixa, você acaba comendo para compensar a serotonina. Então nós temos como dosar esses neurotransmissores em você. Serotonina, dopamina e noradrenalina. Então esse exame ele avalia resistência insulínica, risco cardiovascular e como estão os seus neurotransmissores.
e a partir disso eu posso escolher a melhor medicação para você, seja para baixar a resistência insulínica, seja para melhorar os seus neurotransmissores. Um outro exame que nós temos na clínica é o teste de intolerância alimentar. Esse exame, nós temos 2 testes de intolerância alimentar, um com mais alimentos, um com menos alimentos. Eu vou falar desse de mais alimentos. É um teste que é feito na clínica e aí ele vai avaliar 216 alimentos para saber se você tem intolerância alimentar. O que é intolerância alimentar? O nosso intestino, os alimentos entram no intestino e são absorvidos. Quando você está com o intestino inflamado, o intestino abre, como se fosse uma colmeia de abelha, que ela deixa alguns buracos. Então, alguns alimentos que deveriam ser absorvidos pelo intestino, eles caem na corrente sanguínea, só que quando ele chega na corrente sanguínea, o corpo estranha esse alimento. Ele vai lá e cria um anticorpo contra esse alimento, que é um processo inflamatório, não era para existir esse anticorpo. E, na verdade, ele só existe porque o intestino está inflamado por sono ruim, toxinas, excesso de comida errada. Então vejam que cada coisa é importante, a toxina, o sono, tudo isso é importante para todo o organismo. Voltando aqui para a questão da intolerância alimentar, quando o intestino está inflamado, esse alimento entra na circulação, o corpo vai lá e ataca ele e gera um processo inflamatório. E a gente conversou que a insulina, quando está alta, gera um processo inflamatório, a inflamação sobe insulina. Então, intolerância alimentar pode, dentre outros, atrapalhar o seu processo de emagrecimento. E uma coisa muito ruim também é que cai a produção de serotonina, porque a intolerância alimentar gera uma inflamação intestinal, chamada disbiose, que faz com que as bactérias boas do intestino morram, e são elas que fazem com que a serotonina seja produzida. E a serotonina é o nosso neurotransmissor que evita a ansiedade. Então, se a gente conseguir saber quais são esses alimentos que lhe causam intolerância alimentar, nós iremos tirar esses alimentos da dieta e seu processo de emagrecimento será muito mais facilitado, porque nós precisamos remover o alimento que lhe causa intolerância para tratar disbiose. Temos um exame na clínica muito importante chamado calorimetria. A calorimetria, ela avalia qual que é a sua taxa metabólica basal. O que é taxa metabólica basal? É quantas calorias você gasta por dia. A bioimpedância, ela faz uma estimativa baseada na massa magra, mas a calorimetria, através de uma máscara, ela calcula o fluxo de gases que você está eliminando e ela consegue calcular de uma forma objetiva e personalizada quantas calorias você gasta por dia. Então, para a gente emagrecer, a gente tem que ter uma dieta com menos calorias do que o que você gasta. E a calorimetria vai me dar exatamente esse número fidedigno e personalizado para que nós possamos montar uma dieta específica para você, baseado na sua caloria, seja para perda de gordura, seja para ganho de massa magra. Outro exame muito interessante que nós podemos fazer é o scanner de vitaminas, minerais e metais pesados. Esse scanner é um aparelhinho que é um espectrofotômetro, que através do pulso da luz feito na sua mão, ele avalia a quantidade de minerais, vitaminas e metais pesados no seu organismo. Através dessa quantificação, nós poderemos fazer nas suas fórmulas algo de forma muito mais personalizada. Quer que volte para não editar isso aí? Melhor, né? Outro exame muito interessante que nós fazemos é o scanner de vitaminas, minerais e metais pesados. É um aparelho que é um espectrofotômetro, que ele dá um pulso de luz na sua mão e através desse exame ele avalia a quantidade de vitaminas, minerais e metais pesados no seu organismo. Desta forma, nós poderemos fazer uma fórmula personalizada com as quantidades necessárias de cada vitamina e mineral do seu organismo. Nós poderemos também dosar uma coisa muito importante, que é a quantidade de metais pesados no seu corpo. Os metais pesados são um tipo de toxina que podem inflamar, que podem atrapalhar o emagrecimento, e é importante dosar que tipo de metal pesado você tem. É muito comum as pessoas terem, por exemplo, alumínio de desodorante, mercúrio, chumbo, cádmio, e existe um tratamento específico para retirar esses metais pesados. Esse exame é feito na hora, é indolor, o resultado sai em alguns minutos e nós podemos fazer esse scanner de vitaminas, minerais e metais pesados, que tem essas excelentes funções citadas previamente. Existe um programa que nós fazemos de detoxificação, que é um otimizador metabólico, que vai fazer com que as toxinas que você ingeriu ao longo da sua vida, que ficam presas na gordura, pois elas são lipossolúveis, sejam eliminadas do seu organismo
antes de você começar um processo de perda de gordura, onde essa gordura, ao ser quebrada, ela elimina toxinas na sua corrente sanguínea. Então, nos Estados Unidos, nós aprendemos que o programa de detoxificação é muito importante não só para a sua saúde, mas também para todos os pacientes que querem fazer um programa de emagrecimento. Então, existe um programa de detox que nós fazemos aqui na clínica, onde o paciente leva esse kit de detoxificação, que são uns sachês junto com algumas cápsulas. Ele vai tomar isso pelo número de dias estipulados lá na sua receita. E aí esse kit, na verdade, é feito de proteínas, fitoterápicos, antioxidantes, substâncias que vão fazer com que o seu fígado peguem essas toxinas que estão presas na gordura e eliminem através da urina e das fezes. É um kit muito simples de ser tomado, assim como se fosse uma proteína, e ele vai otimizar esse processo de limpeza do organismo. Isso é importante para a gente fazer aí um start nessa parte metabólica, fazendo uma limpeza do seu organismo antes de começar um programa de emagrecimento para evitar com que essa gordura seja liberada na sua circulação. Um dos pontos muito importantes aqui do nosso acompanhamento são os nossos protocolos de acompanhamento, que eu chamo de programa de emagrecimento metabólico. O que é isso? Como eu venho falando para vocês, o processo inflamatório sempre existe no paciente que está com gordura visceral. Quando esse paciente vai perder gordura, é normal que esse metabolismo lentifique, porque essa gordura vai ser liberada, vai ser queimada, liberando toxinas, e como nós conversamos, essas toxinas são ruins, e por mais que nós façamos um programa de detox, é importante continuar tirando essas toxinas do organismo e desinflamando o seu organismo. Nós podemos otimizar o processo de desinflamação do seu organismo através de protocolos injetáveis. Os protocolos injetáveis são substâncias naturais feitas de forma intramuscular, normalmente a cada 2 semanas, onde nós aproveitamos a sua vinda aqui na clínica para fazer sua bioimpedância, para avaliar como é que está a perda de gordura, para avaliar como é que está a manutenção de massa magra, para tirar todas as suas dúvidas, para fazer ajuste de medicação, para avaliar possíveis efeitos colaterais de medicação, para avaliar possíveis ajustes de dieta. É muito importante, gente, que nós possamos acompanhar o seu programa de emagrecimento. Há inúmeras pesquisas que mostram que a coisa mais importante no emagrecimento é o engajamento, é o número de vezes que o paciente volta ao médico. Então aqui na clínica, nós queremos sempre fazer com que você tenha uma perda de peso saudável, rápida e progressiva. E para isso nós queremos te acompanhar. E o programa de emagrecimento metabólico envolve, dentre outras coisas, esse protocolo injetável, que são protocolos que vão acelerar o seu metabolismo, vão fazer com que as mitocôndrias, que é o motor da sua célula, queime mais gordura, melhore energia, vamos fazer com que o processo inflamatório caia, vamos poder repor minerais, por exemplo, como o cromo, que ajuda a reduzir a insulina. Quase todo mundo tem o cromo baixo e quando a gente repõe cromo a sua insulina melhora. Nós podemos fazer glutationa, que é um potente antioxidante, podemos fazer vitamina D, podemos fazer aminoácidos. Existe uma série de substâncias que otimizam seu metabolismo, melhoram a energia e disposição, ajudam no processo inflamatório. Então esses protocolos serão traçados individualmente para cada paciente e é uma das estratégias das que mais funciona aqui no consultório, que provavelmente será indicada para você, e você vai poder entender como é que funciona melhor esse processo ao longo do acompanhamento e com certeza vai ter um excelente resultado.